Um debate que surgiu no final da última temporada foi o debate entre Barcelona e Paris Saint-Germain. Essa rivalidade surgiu para tentar determinar quem era o melhor time da temporada. Um pouco tempo depois, esse debate foi para os jogadores, cara. Nos últimos tempos, as pessoas compararam muito Pedri e Vitinha para ver quem era o meia mais criativo, e também começou agora a ser comparado, né? Depois da final da UEFA Champions League, Lamine Yamal, Desai, Doué, né? Essa rivalidade que surge muito a partir de algo que conecta os dois e que eu vou explicar dentro desse vídeo, cara. Hoje eu vou tentar te explicar o porquê dessa rivalidade, quem é melhor e também se faz algum sentido comparar os dois jogadores ou a gente tá comparando coisas erradas. Vamos tentar entender tudo isso no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu acredito que os dois jogadores, eles estão ligados por um fio. E eu acredito que é por isso que a comparação, talvez, ela faça algum sentido. E que fio é esse que liga os dois jogadores? É um jogador chamado de Neymar Júnior. Sim, nosso querido menino Ney liga os dois jogadores. Ambos têm uma grande inspiração nos seus estilos de jogos baseado no que Neymar fazia. E sim, se você viu Doué jogando em campo e lembrou o Neymar, ou se você viu Yamal jogando em campo e lembrou o Neymar, é muito porque ambos são meio que cópias, né? Eles não estão bem copiando, mas inspirando ali para o estilo de jogo deles. Eles são bem parecidos com Neymar. O que muda é que Yamal é canhoto e não destro, acho que é isso. Mas de resto, o estilo de jogo é muito parecido, o jeito que se comportam em campo e até o jeito característicos que ambos comemoram gols, que ambos se portam em campo, lembram muito Neymar, né? Então eles realmente têm uma inspiração muito forte no brasileiro. E é por isso que surge essa disputa, cara. Assim, a dúvida sobre fazer sentido faz. Por mais que um jogue na direita e outro na esquerda, eles jogam por uma posição parecida, com um papel parecido em seus clubes. Então a comparação faz sentido sim, ok? Se você quiser fazer ela. É aquela coisa, não é a mesma exata posição, mas é o mesmo tipo de papel. Como o papel é parecido em campo, você pode comparar. Foi o que eu falei sobre Vitinha e Pedri, né? A comparação ela não vem da mesma posição, mas sim do mesmo papel. Ambos têm o papel de ser a figura cerebral do time. Por mais que um seja segundo volante, o outro primeiro volante, com a clara posição diferenciada, mas que o papel é parecido, né? Eu acho que aqui o caso também entra dentro disso aqui, cara. Eu acho que também uma coisa que fez a galera começar a comparar os dois é os resultados dentro da temporada, né? Ambos fizeram jogos muito chocantes dentro da Champions League. E esses jogos criaram um impacto muito grandioso por trás desses jogadores. A ponto da galera falar hoje em dia, né, que Yamal fez uma temporada melhor que Dembélé, ou também que Yamal fez uma temporada melhor que a de Rafinha, que é companheiro de equipe dele. E eu, particularmente, tenho uma opinião um pouco discordante sobre isso. Eu não acho a temporada melhor, o que eu acho é que eles fizeram atuações melhores em alguns jogos específicos, né? E no caso de Yamal, por exemplo, em alguns jogos ele foi muito importante, mas a temporada como um todo, pra mim, tanto Rafinha quanto o Dembélé estão acima dos dois, né? Eu acho que a outra coisa também que a gente pega ali e que conecta os dois jogadores pra essa disputa é a questão da extrema técnica. Ambos têm uma técnica muito acima da média, cara. Assim, são poucos os jogadores que se aproximam dos dois jogadores ali em campo, cara. Eu acho que um nome que eu poderia citar é Ryan Cherki. Cherki é um dos poucos ali que tá tecnicamente em nível com esses dois caras. Mas a maioria dos outros jogadores não está, cara. Tá todo mundo abaixo dos dois, ok? Eu quero deixar isso bem claro pra vocês, porque a técnica desses caras é absurda. Na primeira vez que eu comentei sobre Doué aqui no canal, eu falei exatamente isso, né? O moleque tem muito talento, muita técnica. Agora, ele não tava pronto na época ainda, era muito jovem, e hoje em dia ele tá melhorando aí como jogador. Mas são dois jogadores em construção. Apesar da diferença de idade ser grande, eu diria que você não deveria ligar tanto. A diferença de idade, ela pode ser um pouquinho grande em uma parte, mas todo mundo aí é jovem, no final das contas, ok? Todo mundo aí é muito jovem. Impressiona muito o Yamal com a idade dele já ser tão bom. Mas, ao mesmo tempo, cara, não dá pra dizer também que Doué é tão velho assim e tem tanta experiência, porque não tem. É um jogador muito inexperiente também, assim como o Yamal. Talvez até Yamal tenha mais minutos, eu não tenho confirmação oficial sobre isso, eu teria que olhar algum site pra saber, mas talvez Yamal tenha mais minutos profissionais do que Doué, provavelmente. Então, pensando na questão da experiência, talvez Yamal tenha até mais. E essa ligação entre a técnica do jogador é exatamente o que faz eles conseguirem fazer coisas que Neymar faz, né? Então você vê ali várias habilidades técnicas que lembram o Neymar, o jeito que eles giram a bola, o jeito que eles driblam, o jeito que eles conduzem. Então, tem muitas coisas que ligam o Neymar, até um estilo de chute, né, que é característico de Neymar, eles também têm. Eu acredito que é exatamente esse tipo de coisa, cara. Essas habilidades, né, que quando você olha ali de longe, você vê, pô, parece Neymar jogando, né? É o que liga ambos a Neymar. Tem muita comparação de Yamal com Messi, né? Eu vejo muita gente comparando Yamal com Lionel Messi. Eu não gosto. Eu acho uma comparação absurda, ok? Muito absurda. Eu acho que você põe um peso muito grande no jogador e também não faz sentido. Messi é um jogador muito característico, ele é muito diferenciado de tudo e meio que, por mais que Neymar seja parecido, na questão de ambos ter muitas habilidades, não é a mesma coisa. E quando eu olho pro estilo de jogo de Messi, Yamal é completamente
reverso, assim, tipo, é meio diferente pra caramba, o jeito que ambos se comportam em campo. Yamal vai bem pra outra vibe, né? Messi é um jogador realmente muito esquisito, cara. Ele é um atacante pela direita, completamente fora do padrão, e não dá pra replicar. A coisa mais próxima que a gente tem de Messi hoje jogando futebol é Mohamed Salah. Claro que Mohamed Salah não tem o extremo técnico que Messi tem, e eu acho que é o que separa os dois, né? Se ele tivesse a técnica extrema de Messi, com toda certeza ele teria resultados parecidos ali, talvez ele fosse tão bom quanto o Messi. De resto, eu acho que não dá pra comparar as duas coisas. Por isso que eu falo tanto de Neymar. Não só inspiração, falado pelo próprio jogador que já falou várias vezes, né, que ele gosta muito de Neymar e que se inspira em Neymar, como também em jogos você consegue perceber os cacoetes ali de Neymar dentro dos dois jogadores que o tempo inteiro tentam replicar o que o jogador fazia em campo, ok? Então eu quero deixar bem claro aqui, eu acho que já tá pra vocês que a comparação é muito nessa casa, né? Mas eu acho que a gente tem que entender o que é que diferencia cada jogador, cara. E aqui eu começo a falar um pouquinho de Deza e Doye, cara. Eu diria que Doye, ele tem algumas vantagens que Yamal hoje ainda não tem, e eu não acho que seja pela idade, eu acho que é por característica de jogador. Eu acho que a questão principal que a gente pode ver é a questão da versatilidade, ok? Ele é um jogador versátil, ele é um jogador que pode jogar muitas posições de campo. Doye pode jogar na direita, Doye pode jogar de 10, Doye pode jogar de falso 9, Doye provavelmente no futuro deve jogar de 9 também, né, como um 9 padrão, e Doye é um excelente ponta esquerda também, que eu diria que é a posição tecnicamente principal dele, ok? Em campo é ela. Agora, essa versatilidade a mais diz então que ele é um jogador melhor que Yamal, porque eu sei que vai ter muita gente que vai interpretar desse jeito eu falando agora, e eu diria que não faça esse tipo de interpretação, é você comer o caminho do que eu tô falando, né? Eu falo isso aqui muito porque muitas das vezes tem comentários nessa casa, eu falo X, a pessoa entende Y, eu tô falando que ele é melhor em uma parte, né? Ele é mais versátil que Lamine Yamal. E Doye também tem uma outra vantagem ali que é muito interessante, que é no repertório. O repertório dele em campo é maior, e não é um pouco maior, é bem maior mesmo, sim. Eu diria que é um dos jogadores jovens com maior repertório em campo. Tem alguns outros também, tem um repertório muito grande. E que repertório é esse? Do que eu tô falando, né? É basicamente como você se comporta em campo. O repertório é você ter armas pra fazer mais coisas em campo. É você não só jogar na esquerda do campo, é você saber comer espaço por dentro, é você saber penetrar espaço vazio, é você saber se movimentar de uma maneira um pouco diferente, é você conseguir pisar na ponta, sendo um ponta à esquerda, e também virar um 10 em algum momento, que é oportuno ao jogo. Eu diria que essa é a parte que mais me impressiona em Doye, em comparação a outros jogadores jovens. O repertório dele é muito, muito vasto. Ele simplesmente consegue pisar em um monte de posição diferente. E é por este repertório que hoje o treinador Luiz Henrique escolhe esse cara como um falso 9, meio que o reserva de Ousmane Dembélé em alguns momentos. É por este repertório que o treinador coloca ele em tantas posições diferentes. Não é à toa. Este cara consegue fazer um monte de coisa em campo. Ele realmente tá acima da média dos outros jogadores nessa parte. A questão de repertório, ele dá 10-0 aí na galera. E essa versatividade, né, dele conseguir realmente fazer a posição sem ter uma grande queda de rendimento é algo muito positivo, né? Claro que há alguns problemas, ele é jovem. Dá pra ver claramente que quando ele joga na direita do campo, a finalização dele é muito prejudicada. Mas apesar de ser prejudicada, o movimento técnico de finalização dele é absolutamente brilhante. Pra quem presta mais atenção nesse pequeno detalhe, nota que ele já sabe finalizar com o pé fraco dele. E se é que ele tem realmente um pé fraco, né? Mas a gente nota que tem um pé de finalização melhor, que eu diria que é o direito, né? O pé direito dele parece ser um pouquinho mais adequado pra isso, ele consegue botar um pouco mais de força e tudo mais. Mas, cara, as habilidades técnicas realmente lembram Neymar. Neymar tinha muito repertório, Neymar comia por qualquer posição do campo, Neymar pisava no meio de campo, Neymar conseguia finalizar bem com os dois pés, Neymar fazia esse tipo de coisa. Doye, ele tá mais próximo de Neymar nesse aspecto, né, de repertório, de ter esse a mais ali em campo. Agora, Lamine Yamal, ele possui uma vantagem muito grande, agora a gente fala dela, que é a vantagem do poder de 1v1. Eu deixo isso aqui bem claro pra vocês. Atualmente, eu não conheço nenhum jogador que consiga ter um 1v1 mais poderoso que Lamine Yamal. Eu não sei falar pra vocês. Alguém que tá em atividade no futebol, jogando em alto nível, que tem um 1v1 mais forte. Ele é o cara que cria espaço em campo. E nessa parte, ele talvez lembre o Messi mais jovem, né? Conseguia driblar um monte de jogador, né? Tem aquelas jogadas lá, tem o Ankara Messi, né? Que virou depois meio que um meme, né? Que ele sai driblando um monte de jogador e faz um gol com aquele golaço, né? Foi um dos momentos ali que eu acho que todo mundo virou meio que fã de Messi, né? Muita gente se converteu naquele momento. E nesse sentido, o Yamal lembra um pouquinho, né? Ele tem essa coisa de enfrentar 3 jogadores e os 3 ter medo de enfrentar ele, cara. Você viu o que ele fez contra a Inter de Milão na Champions, foi exatamente isso. O jogador sozinho tem esse impacto. Tem alguns jogadores que se aproximam. Às vezes Mbappé faz esse tipo de coisa. Às vezes a gente tem um Vini Júnior também que faz esse tipo de coisa. Só que é às vezes, não é sempre. E aqui que mora o pulo do gato. Yamal é sempre. Yamal, ele tem uma garantia de que vai ter um 1v1 muito poderoso. Raramente tem alguém competente o suficiente pra bater de frente com um V1 desse cara. E isso é impressionante. Isso, de fato, eu não tenho como tirar dele. É um domínio dele nessa parte. Então, o 1v1 dele é mais poderoso. E o repertório dele também não é tão curto. Eu quero que você entenda que eu elogiar o repertório de Doye é porque Doye realmente tem um bom repertório. Agora, eu não tô dizendo que o de Yamal é curto. Não é. Yamal tem um repertório muito bom pra idade dele.
dele. Com 17 anos, ele tem um repertório um dos mais completos de todo. E eu acho que é questão de tempo até ele mudar isso. Eu acho que é questão de experiência. Quando eu falo aqui no meu canal, e aqui eu vou falar de uma maneira bem irritada, quando eu falo aqui que Yamal ainda é muito jovem, ele tem muito pra aprender, não deveria ser um ponto de discordância do torcedor do Barcelona. Eu acho que claramente, quando alguém vem na minha aba de comentários falar que Yamal é o melhor do mundo e que ele já tá pronto e tudo mais, essa pessoa sabe que está sendo ignorante. Ela sabe que com a idade que ele tem, ele ainda não tá pronto. Talvez você não tenha como nominar esses problemas, talvez você não tenha como mostrar para as pessoas, porque talvez você não tenha capacidade de ver esses problemas, de perceber, né, essa falta de repertório em algumas partes do campo e tudo mais, que ele poderia estar usando as habilidades dele melhor, uma falta de habilidade que talvez você tenha nessa parte, mas isso não quer dizer que ele é perfeito. A parte que mais me irrita é isso, porque até o próprio jogador já sabe disso. Ele mesmo deve saber que falta algumas coisas ainda pra ele aprender ali no futebol. Ele mesmo já não deve ser arrogante a esse ponto de achar que ele é o melhor do mundo já hoje. Eu acho que ele sabe que tem uma grande, extensa carreira ainda pra ele ir evoluindo. E quando as pessoas falam que o Lamine Yamal já tá na sua melhor versão, me irrita, porque eu acho que tá longe ainda. Tá bem distante da melhor versão dele. Ele tem potencial pra fazer muito mais, cara. E acredite, isso é potencial de ser melhor do mundo, ok? Essa é a parte aqui que eu tinha que falar. E, inclusive, isso é muito endossado quando pessoas ficam exagerando Lamine Yamal, cara. Eu acho que é a parte que acaba pegando muito mal aqui. Porque se você tem outras pessoas que trabalham também com o mesmo que eu trabalho, e essas pessoas ficam o tempo inteiro exagerando em Yamal, sem perceber problemas e coisas ali que ele tem, é algo grave. Porque aí a gente vai pro o hipotético jogador da cabeça de cada um, ok? Eu precisei parar pra falar nisso, porque é importante você entender que ele é muito jovem ainda. Ainda tem muita carreira pela frente. São vários aspectos que ele vai melhorar. Um deles, pra mim, é a questão do repertório. Eu acho que ele vai empatar em repertório com o Doyen. Pra mim, ele tem tanta capacidade quanto o Neymar de fazer mais. Não só isso, a questão do pé ruim dele. O pé fraco dele é bem fraco ainda. Ele usa ali em algumas habilidades de drible, de finta, de condução, mas eu acho que ainda falta usar dentro do duelo. Pra um cara tão rápido, com a transição tão rápida de uma perna pra outra, eu acho que ele pode usar dentro dos duelos com mais intensidade, carregar mais a bola com o outro pé e também finalizar com o outro pé com qualidade. Eu acho que é uma questão de tempo. É claro que é uma habilidade que é difícil de adquirir, né? Quem já treinou ambidestria em qualquer aspecto da sua vida, em qualquer coisa, você sabe que é muito difícil. É aquela coisa de você perder o equilíbrio na hora que você vai conduzir a bola, aí tu pisa o pé no chão, aí tu tenta conduzir com a outra perna, tu percebe que a tua perna direita tá atrapalhando se você for destro, né? Se você for canhoto, vai ser o contrário. Então são habilidades que na hora que você vai adquirir em campo, ou treinando em qualquer lugar, você vai perceber esse tipo de problema. E Yamal, ele ainda tem. E ele vai melhorar nessa parte. É uma questão de tempo. Eu acho que você não pode acelerar o jogador, ok? Muito importante entender essa parte. Então, sim, há uma diferença entre os dois. Mas eu diria que Yamal hoje, ele tem extremos que a maioria dos jogadores, mesmo que treinem a carreira inteira, eles não vão conseguir adquirir. Então a habilidade hoje que ele tem já é muito acima da média. Porque ninguém faz isso aqui, cara. Ninguém tem esse poder de 1v1. As pessoas que mais se aproximam, sei lá, um Dembélé, não tem esse 1v1. O 1v1 dele é imoral, cara. Ele consegue bater com qualquer um, cara. E quando ele pegar mais corpo, ele terminar ali a fase ali do corpo dele terminar de evoluir e tudo mais, ele vai ser um monstro. Ele vai ser um monstro. É isso que eu tenho pra falar pra vocês, cara. Porque ele ainda nem tá completo. Volto a falar. O moleque acabou de fazer 18 anos, né? Então é absurdo. Absurdo que ele já entrega hoje, cara. E eu acho que isso aqui separa muito bem os dois, cara. Porque Desire Doué já tá algumas etapas à frente por causa da idade dele. E essas etapas fazem com que Desire Doué talvez não vai evoluir tanto. Só que Yamal vai evoluir muito ainda, né? Então o nível hoje dos dois jogadores é bem separado. Eu diria que na parte defensiva, né, a gente tem um Desire Doué mais inteligente, né? Ele sabe marcar de uma maneira melhor, ele faz pressão de uma maneira mais inteligente. Ele aprendeu isso provavelmente lá na França, né? Nas bases da França, ele já foi treinado pra isso. É um jogador mais competente nessa parte, mas Yamal tem uma vantagem, eu acho que física em relação a ele. Então, fisicamente, Yamal eu diria que é mais qualificado pra defender e fazer pressão, é muito rápido, é insuportável quando ele faz. Talvez ele vá aprender esses pequenos detalhes de como se posicionar melhor, de como fazer pressão da maneira melhor, com o passar do tempo, com a idade que ele vai adquirindo ali com a experiência. A diferença entre os dois é essa aqui, na parte defensiva. Criativamente falando, Yamal tem um dos maiores repertórios criativos que um jogador poderia ter, cara. Ele tem capacidade de fazer quase qualquer coisa em campo. A gente vê que tecnicamente ele é tão superior que ele consegue fazer quase qualquer jogada, passe de trivela, passe entre as linhas, ele consegue ver o jogo de uma maneira completamente diferente, né? Tem uma visão que talvez alguns jogadores cerebrais do meio de campo teriam, né? Pra achar o jogador em campo. Então, ele tem essas vantagens ali. Doué talvez não tenha essa inteligência, né, a mais, que ele tem, essa visão a mais que ele tem, e que ele acaba sendo extremamente criativo por causa disso. São muitos lances de perigo que Yamal cria do nada, assim, com esse a mais. Então, criativamente falando, não só um V1 dele é mais forte, como o repertório criativo dele, né? Essa coisa de ter habilidade no extremo ali é muito boa já. Já é muito acima da média, e isso foge até o próprio Doué, cara, que tem um repertório bom, mas não é o mesmo de Yamal. Lembrando que eu tô falando de repertório criativo agora. Em ataque, eu diria que Doué é um pouco mais completo do que ele hoje, mas eu não acho que Doué tenha a finalização consistente que Yamal tá tendo. Yamal nessa temporada mostrou uma finalização muito consistente de um jeito, né? Especificamente de um jeito, né? Que ele puxar pra dentro e meter aquela bola com a perna esquerda dele ali no canto do gol, né? De uma distância boa. Ele consistentemente tá fazendo esse movimento com o pé
perfeição, né? Dando muito trabalho pra goleiro, pra tirar a bola e principalmente dando trabalho pra todo mundo ali que tá em volta dele pra conseguir parar, né? É muito difícil de marcar ele por causa disso. E nessa parte, realmente, talvez Doye traga um repertório de ataque maior, né? Ele sabe fazer talvez outras coisas que Yamal não faça, mas eu gosto mais da consistência de Yamal em um movimento que ele tá dominando, né? Então tem uma série de movimentos de Yamal que ele tá dominando muito bem. Então talvez ele tenha um repertório menor, mas o que ele faz de uma maneira mais eficiente que Doye, né? Então ele consistentemente tem algumas finalizações brilhantes. Doye também tem, ok? Doye também tem finalizações brilhantes ali na Champions, vocês viram, né? Então, quando eu tô comparando os dois aqui, eu quero deixar bem claro que a diferença não é tão grande, é bem pequena mesmo. Os dois são muito bons. E eu acho que aqui a gente tem uma separação boa que eu posso fazer agora em nível. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, se possível também. Use a opção de hype aí, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Você me dá um hype gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas, ok? Isso ajuda bastante o canal. E também, se você quiser ter um contato maior comigo, cara, você pode me seguir no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado, por lá que você vai ter esse contato maior. Então, me segue lá, cara. Vamos lá. Agora, quando a gente vai pra parte de nível, cara, eu acho, por exemplo, que Desire Doué, ele tem um potencial máximo menor que o de Yamal. E o nível que ele entrega hoje é muito próximo ao de Yamal. Por mais que ele tenha algumas características vantajosas, Yamal tem outras que acaba meio que equilibrando. Então, o nível dos dois realmente não tá muito distante, mas eu acho que em nível hoje, Yamal ainda é um jogador melhor e o potencial máximo de Desire Doué tá abaixo do dele, ok? Apesar disso, eu acho que o potencial máximo dele é jogar um futebol muito próximo ao de Neymar, né? Eu acho que ele realmente tem muito potencial pela frente. Um jogador que vai se aproximar de Neymar como muitos se aproximavam no passado. Eden Hazard se aproximava muito de Neymar no passado, né? Um jogador que tava ali em nível parecido. Então, eu tô fazendo um elogio muito grandioso a ele, cara. O problema é que o futebol moderno é um pouquinho diferente. Talvez não comporte tão bem um jogador que vai mais pra esse lado. Só que aí que vem a parte positiva, né? Ele é um jogador que produz muito pro time. Então, ele consegue jogar no futebol moderno muito bem. Ele sabe fazer pressão, sabe marcar e tudo mais. Então, ele tem esse a mais que esse jogador mais craque, às vezes, não entregava em campo. E Yamal a mesma coisa, né? Yamal também, na parte defensiva, que talvez fosse uma parte mais fraca em Neymar, fosse uma parte mais fraca em Eden Hazard, Yamal tem. Yamal entrega direito nessa parte, né? Talvez precise melhorar alguns quesitos ali, mas ele tá muito bem nessa parte também. E o potencial máximo de Lamine Yamal é passar Neymar. Eu acho que Yamal tem um potencial de ter uma carreira melhor que a de Neymar. Se ele levar a sério, se ele continuar treinando e evoluindo do jeito que ele tá, com certeza ele pode ter uma carreira melhor que Neymar. Eu não acho que ele vai ter uma carreira melhor que Messi. Não acredito nisso não, cara. Eu acho que Messi é Messi. Eu acho que não tem comparação, né? E acreditem, né? Eu falei na época do PSG que valia mais a pena eles investirem o time pra Messi do que Mbappé e Neymar, né? Foi uma opinião que talvez uma galera discordasse de mim naquela época. Hoje em dia eu acho que tava todo mundo concordando, né? Até pelo que ele fez na Copa do Mundo, que eu achava Messi o cara dessa galera aqui, cara. Pode ser que eles sejam mais jovens, mas Messi é Messi. Messi é diferente de todo mundo, cara. É o melhor jogador do mundo. Não tem do que falar, cara. O melhor jogador do mundo, pra mim, foi Messi. Apesar de eu apreciar muito Cristiano Ronaldo, ok? Fãs de Cristiano Ronaldo, todo mundo não precisa me odiar. Eu gosto dos dois, ok? Mas eu tenho que tirar o chapéu. Messi é Messi. E no final das contas, o que eu posso falar pra vocês é que eu acho o Lamine Yamal um jogador melhor. Mas eu entendo a comparação e eu acho, neste caso, extremamente justo. Porque só quem não quer a comparação é quem acha que Yamal já é melhor do que o que ele é. Não pode fazer isso, cara. Não pode. Ele é jovem. Ele é jovem, rapaziada. Tem coisas ali que tem muita margem pra evoluir e melhorar. Tem muita margem pra evoluir e melhorar. E se você não consegue ver essas coisas, ou você é muito fã do jogador ou do Barcelona e tá cego de loucura na cabeça, né? Tá doido da cabeça. Ou você talvez não tenha capacidade técnica pra perceber o que tá acontecendo em campo, né? E aí, são duas limitações que você pode acabar tendo. Não queira que quem tá em volta de você também tenha. Tem muita gente que vai perceber, assim como eu, que vai notar esse tipo de detalhe ali, vai notar, ó, tem muita margem pra evoluir essa parte aqui do campo, ele vai melhorar ali com o passar do tempo, ok? Deixa isso aqui bem claro. Eu acho o Lamine Yamal um jogador melhor que ele. Agora, a grande merda aqui, né, e a grande cagada que vai acontecer é o peso da comparação. Yamal carrega um peso muito grande nas costas, e não é porque ele tá vestindo a 10 de Messi, não, cara. É porque, a partir de agora, a baliza de comparação desse cara não é com Doué. Eu quero que vocês entendam que na próxima temporada, a baliza de comparação de Yamal é com Mbappé, é com qualquer outro craque que esteja em atividade no mercado. É a baliza de comparação que você teria se ele estivesse vivendo no período de Cristiano Ronaldo e Messi e qualquer outro craque que estivesse na época. Ele vai ser comparado com os melhores do mundo daqui pra frente. Toda a bola de ouro ele vai estar lá no topo da bola de ouro, assim como era no período que Neymar tava jogando lá. Então, daqui pra frente, Yamal ele tem outro tipo de comparação, ok? É um jogador que vai pra uma comparação muito maior, porque o potencial dele, eu volto a falar, é muito grande. Potencialmente ele pode passar o que foi Neymar na carreira dele. Então eu quero deixar isso bem claro, cara. O que pode ferrar com ele é talvez não ter responsabilidade com a própria carreira e fazer cagada, ou o peso ser muito grande e acabar ferrando com a saúde mental dele, ele acabar não entregando, exatamente por estar muito pressionado, né? Acontece com muito jovem. Tem muito jovem que desaba na carreira e perde toda a confiança por causa do peso que é provavelmente ser aquele jogador, né?
Eu acho que um caso que eu posso citar é João Félix. Eu acredito que deve ter ferrado muito a saúde mental de João Félix o fato dele ter sido muito hypado durante toda a carreira, cara. As pessoas cobravam muito dele e ele não tava pronto pra entregar. Eu não tenho dúvidas que provavelmente se ele não fosse tão famoso e se ele não fosse tão conhecido e tão cobrado, provavelmente a carreira dele teria sido um pouco melhor, ok? Eu quero deixar isso bem claro aqui pra vocês. Acredito que é um peso que é grande demais, e ainda mais pra alguém que tem 18 anos de idade. Então, eu espero que ele esteja trabalhando com psicólogo já e esteja fazendo esse tipo de coisa, porque vai ajudar ele lá na frente, cara. Espero de verdade, cara, porque, cara, o peso é muito grande, cara. A responsabilidade que ele vai ter nas mãos daqui pra frente vai ser muito grande. Enfim, cara, esse aqui é o final desse vídeo, mais um duelo, né? Agora deu uma simplificada maior nesse duelo pra ser mais objetivo. Enfim, deixa aí na aba de comentários a opinião de vocês, né? Quem é que vocês acham melhor e deixa o porquê, né? Eu quero saber porquês, né? Eu quero explicações e tudo mais. Deixa uma a mais aí, não só sua opinião. Se você quiser deixar sua opinião também, pode ficar à vontade. Deixa só, só acho esse cara melhor. Tudo bem, mas eu queria muito saber o porquê, né? Por que você acha o Zaidoia melhor? Por que você acha o Yamal melhor? Coloca aí. Eu acho que é isso. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso, rapaziada. Agradeço a todo mundo que ajudou. Tchau.